Olá, vamos dar sequência hoje, né, a questões realmente que são mais dinâmicas e ligadas à questão da fisiologia e intercorrências, né, quer dizer, problemas que podem ocorrer durante a amamentação, tá? Vejam bem aqui, eu vou compartilhar com vocês esse slide sobre a questão da pojadura. Bem, lembra-se quando eu falei antes de que no momento da pojadura que ocorre o quê? Uma secreção de lactose muito grande, que é sintetizada pela célula alveolar mamária, e mais uma vez eu reforço a ideia para vocês de que na questão a produção de leite ocorre, entenda, dentro dessas células, não é o alvéolo, que é muito comum as pessoas errarem. Falam assim, que a produção de leite ocorre no alvéolo mamário. O alvéolo é formado por várias células que compõem o alvéolo e secretam nessa luz alveolar aqui, tá? Então, no momento da secreção de lactose, essa lactose vai puxar muita água, ou seja, a osmolaridade aumenta, e ocorre o edema mamário. Não necessariamente isso é leite no início. E esse edema, ele pode chegar a um ponto, realmente, né, ele extravasa daquela árvore, daqueles canalículos, e vai para o terceiro espaço. Então, a mama da mulher fica realmente bem entumecida, bem aumentada. Depois dessa fase resolvida, que normalmente pode demorar, e um dado importante desse momento é saber o seguinte, de que entre o momento de apojadura, ou seja, da saída da placenta, até a mudança de todo esse mecanismo hormonal, que foi colocado para vocês aqui, que começa a lactogênese secundária, que vai ser totalmente autócrina, ou seja, vai haver uma regulação daqui em diante, depois dessa saída aqui da lactogênese primária, que é a saída que é o descolamento da placenta. Essa regulação, tá, esse momento aqui vai ser regulado pelo binômio mãe-filho. O quanto o filho suga, a maneira que ele suga, a frequência com que ele suga, tá? Isso tudo, esse mecanismo hormonal vai entrar num acordo, digamos assim, mas há momentos em que nem sempre esse acordo se dá de uma maneira tão rápida ou tão adequada de início. Então, nessa sequência, antes da gente passar propriamente para um problema que acomete muito as mães, que é a questão do empedramento da mama, a mastite, todas essas questões, vamos entender o seguinte, a produção de leite, ela precisa de células alveolares funcionantes, ou seja, mas para elas funcionarem bem, elas precisam de quê? Da prolactina, que é importante, e a gente já viu que não há problema de falta de prolactina, nós entendemos um pouquinho a questão que ocorre no eixo hipotálamo-hipófise, de que não adianta dar medicamento nenhum, que esse medicamento, quem sabe, vai fazer um efeito colateral, até porque é importante colocar que em momentos de estresse, em momentos de problema, a prolactina tem tendência a subir. E a prolactina subindo, ela reduz as gonadotrofinas, o FSH e LH, que vão também reduzir o quê? Estrogênio, no caso dos homens, a testosterona. Ou seja, por isso que as pessoas, às vezes, que têm redução de libido, por causa de estresse e tudo, têm normalmente prolactina elevada, porque elas reduzem as gonadotrofinas que vão afetar os hormônios sexuais. Então, não é problema de falta de prolactina nenhuma. Agora, a célula alveolar, ela tem que ter o receptor para esta prolactina, tá? E também o seguinte, aparece esse carinha aqui, que é o peptídeo supressor. Quem que é ele, na verdade? Ele é como se fosse assim, as mulheres que normalmente, tirando as questões de pulsos hormonais, que a gente vai entender um pouquinho depois, basicamente, as mulheres que já são mães, que aumentaram e tudo, que já amadureceram plenamente as suas mamas, elas têm também como se fosse um esparadrapo que está colado no buraco da fechadura onde essa prolactina vai se ligar. Então, não adianta, às vezes, a gente querer aumentar a prolactina se o buraco da fechadura está fechado. Não adianta eu ter 10 chaves de uma fechadura se tem uma massinha tampando o buraco da fechadura. Não é o número de chaves que vai resolver, uma chave é suficiente. Então é importante a gente entender como que esse peptídeo supressor vai ser produzido, aumentado ou diminuído a sua produção. Em primeiro ponto, é importante saber que
A partir do momento em que a criança suga, esse peptídeo supressor sai. Então, primeiro, quando a criança começa a sugar, o primeiro pulso que se dá muito rápido é a secreção de ocitocina. Ocitocina é essa que vai esvaziar os canalículos mamários, que retém muito pouco leite, só normalmente o iniciozinho para a criança já tirar aquela questão de estar afobada, afoita já por fome. Então, ela está com fome, então a ocitocina ejeta rapidamente e aquilo ali vai começar a sair, como a gente já ensinou na questão da pega. Então, a prolactina ela demora em torno de 1 minuto para começar a fazer uma boa ação. Por isso que se diz que a mamada de agora garante o leite de agora, não tem reservatório, não é vaca, não tem úbere, a mama humana. Os reservatórios são muito pequenos naquelas ampolas que estão abaixo da areola, por isso que a areola tem que estar sempre sendo sugada. Então, conforme a criança vai sugando efetivamente, isso significa que a mãe não tem dor, não vai doer mamilo, porque se doer mamilo, a prolactina diminui a ejeção, e também a dor faz com que o peptídeo supressor aumente. Então, bloqueia a ação da prolactina que está vindo também, ou seja, são vários mecanismos na questão de dor que inibem a produção de leite. Isso é a mesma coisa quando acontece com a mãe que esteja vivendo qualquer tipo de problema sério. Já pegamos mães que às vezes diminuem muito a produção, por quê? Morreu um parente recentemente, mães que se separaram recentemente ou no final da gestação, ou logo no início. Então, tudo isso, não desmerecendo o problema de cada um, porque só cada um realmente vivendo o seu problema sabe o tamanho que ele tem, então a gente nunca pode desmerecer aquilo que aquela mulher está sentindo. Então, muitas vezes a gente tem que ouvi-la, tentar, sim, confortá-la, dar confiança, mas não achar que tudo é tão fácil. Tipo assim, você não melhora porque você não quer, mesmo que a gente corrija a pega dessa mulher. Então, nesse momento, a gente vai ter que também saber o seguinte, o que é, se não houver uma boa regulação entre mãe e filho, ou seja, essa mama às vezes vai estar produzindo muito mais leite do que a criança está sugando efetivamente, ou essa criança não está sugando muito bem ainda, e essa mama ainda está com a produção aumentada, o que é comum acontecer? O excesso de leite dentro dessa árvore mamária, ele começa a ter uma gelificação, uma mudança da sua configuração. Então, a viscosidade do leite humano, porque o leite humano ele é um fluido semiplástico, e essa plasticidade ocorre em razão dos seus macronutrientes, seja da questão das proteínas solúveis, da questão da caseína, que a gente vai abordar depois nas frações do leite que ele é produzido, e a questão dos glóbulos de gordura, ou seja, tudo isso vai fazer com que esse leite se torne realmente viscoso. Ele é líquido, mas ele pode variar a sua viscosidade, a sua fluidez, tanto é que muitas das vezes, quem às vezes opera com banco de leite humano, a gente pode ver que às vezes até no início de uma ordenha, uma mama que está túrgida, que a gente vai começar a desempedrar essa mama, às vezes no início, quando você espreme a areola dessa mulher, chega a sair como se fosse um fiozinho, um macarrãozinho de leite. Isso não desqualifica o leite, não quer dizer que o leite é ruim, em hipótese alguma. É um paralelo que existe como se fosse, deixa eu pegar uma ideia, imagina um pote de ketchup que está parado há muito tempo. O que você faz? A vez que você quer sair, ele não está saindo, ele perdeu sua fluidez. Você tenta apertar, o que a gente faz? A gente sacode. No que você sacode, você quebra as interrelações moleculares, tá? Porque existe uma teia, existe uma rede naquele produto. E aí, quando você quebra essa rede, ele volta a se tornar líquido novamente, se liquefaz de uma maneira, e aí você espreme e ele sai de uma maneira mais fácil. Então, é importante de que quando a gente pegar uma mãe que esteja com mama empedrada, e desde o início a gente já pode até avisar de uma maneira preventiva para a própria mulher estar vigiando a sua própria mama. Percebe, porque antes dela realmente empedrar a mama como um todo, que eu já vi casos realmente muito ruins, muito deletérios para essas mulheres, mas de início ela começa sempre assim, encaroça um pouquinho, tem uma outro empedramento ali, e eles vão coalescendo, eles vão crescendo, até formar uma placa, que pode pegar um quadrante, 2 quadrantes, a mama inteira. Então, logo de início, ensinar para a mãe, o tempo todo, palpe sua mama o tempo todo, sentiu que tem um carocinho, só a pressão, entendam. Isso é muito importante nesse momento, porque é muito comum as pessoas utilizarem calor,
para desempedrar, para liquefazer o leite que está empedrado. Isso está terminantemente errado, e a gente vai explicar isso a ponto da fisiologia. Então, uma vez a mama estando empedrada, a gente tem que fazer massagem, né, naquela mama, massagem mesmo. Agora, não esqueçam de que, imagine que a mama é um alvo. Então, a gente tem que começar por aquela região, e o bico, né, que seria o centro do alvo, por onde esse leite vai acabar saindo, você tem que começar a desempedrar toda aquela região areolar, aquele círculo. Enquanto esse círculo em torno do mamilo não estiver desempedrado, não adianta querer fazer desempedramento, tá? Da parte mais indo para a base dessa mama. É como se você tivesse um engarrafamento de trânsito, em que só tem uma saída, um corredor. Que adianta eu querer começar a mexer nos carros que estão lá no fim da linha? Não adianta nada. Então, primeiro eu tenho que acertar toda essa problemática, seja uma batida, alguma coisa, tirar o que está na frente para começar a ter o escoamento. É o mesmo princípio. Então, tem que começar naquela região, sempre ver a mama como um alvo, né, de tiro. Um tiro-alvo. Então, você tem que resolver toda aquela região e vai aumentando esses círculos concêntricos até chegar na base dessa mama. E se for, de repente, só um quadrante que seja aquela linha, né? Aquele quadrante. Então, você vai naquela região do quadrante que está empedrada e vai indo para trás, para trás, para trás, para trás. Não precisa fazer o círculo inteiro se não tiver toda a mama empedrada. O que, às vezes, acontece mesmo. Tá? E, em decorrência da apojadura, ou melhor dizendo, do empedramento, desculpe, né, que possa ocorrer, é muito comum, às vezes, também ocorrer mastite. Mastite essa que não necessariamente tem infecção bacteriana. E é o mesmo princípio que, às vezes, ocorre com relação ao uso de antibiótico de maneira indiscriminada. É que nem faringite, né? Eu que sou pediatra, por exemplo, que é muito comum, somente em torno de 85%, 90% das faringites são bacterianas. Então, a maioria é viral. Então, as pessoas ficam dando antibiótico para quem não precisa de antibiótico. Se a gente fosse jogar até em nível percentual, né, digamos assim, né, não existe um dado com 10 faces, né, um sólido regular com 10 faces. Tem com 12, né, de 8 para 12. Então, seria você jogar um dado, né, e que de 1 a 10, ou seja, se cair 1, tem que usar antibiótico. Mas, poxa, vai cair 1 logo de início, você tem a possibilidade de 2 a 10, né? Então, a probabilidade de ser bacteriana é muito pequena. Então, mesmo assim, no caso da mama, então, a maior parte das mastites, mesmo quando você tem vermelhidão, realmente, você está percebendo aquilo ali, muitas das vezes, dependendo da intensidade ou não, se a mulher tem febre ou não, às vezes a febre é baixa, você pode simplesmente ensiná-la a massagear, reavaliá-la no dia seguinte, deve estar acompanhando essa mãe, né? Simplesmente mandar embora, né, e achar que vai dar tudo bem. Tá? Então, a gente tem que estar sempre acompanhando essa mulher, porque a maioria das vezes que a gente, né, quando lidando com o banco de leite, em que essa mãe retorna, a gente pede para retornar, às vezes no dia seguinte, 2 dias depois, dependendo do caso que a gente observa, você vê que simplesmente o esvaziar dessa mama, o desempedramento dessa mama, e volta a escoar, a fluidez se retorna, a inflamação ela regride, ela desaparece, em muitos dos casos sem ter que usar nenhum tipo de antibiótico ou anti-inflamatório, sendo que em alguns casos realmente há necessidade. E em se usando antibiótico, um outro problema que eu cansei realmente de pegar é que muitos obstetras, às vezes, né, ou pessoas que essas mães procuram, às vezes, pronto-socorro e tudo, passam antibióticos, muito bem, seja uma cefalexina, que é muito comum, porque normalmente a população de bactéria que vai realmente acometer essa mãe não é nenhuma bactéria mirabolante, normalmente é o Staphylo aureus realmente predominante, inclusive porque o leite humano tem fator anti-estafilocócico específico a nível da fração gordurosa do leite, que é a fração emulsão, que a gente vai abordar mais tarde, que são ácidos graxos de cadeia curta, em que a bactéria ela introjeta esse ácido graxo como fonte de carbono, fonte de nutriente, e esse ácido graxo ele acaba acidificando o meio bacteriano, fazendo com que o pH caia e servindo de maneira bactericida para ela. Então, mesmo que se utilize, né, voltando à questão de antibióticos, ou essa mãe mesmo que haja até um abscesso, que esteja pensando nisso, e que se usa antibiótico, não é motivo de mandar desmamar a criança, pelo amor de Deus. Isso não é motivo. Até porque a gente ouve as pessoas, não, a mãe está com antibiótico, não pode passar um antibiótico para... Como é que não pode usar um antibiótico na mãe? A criança não pode mamar a mãe tomando um antibiótico esse que é utilizado, às vezes, diretamente na veia da criança,
uma cefalotina, por exemplo, né, que seria mais ou menos um paralelo da cefalexina, ou a cefalexina via oral, e como é que a mãe tomando, que vai eliminar, quem sabe, uma fração de torno de 2, 3% disso aí no leite humano dela, vai inviabilizar um aleitamento. E nos casos de drenagem, eu suponho que a gente acabou pegando, né, mães que realmente têm empedramento, que esse empedramento chegou realmente a um abscesso, e esse abscesso flutuou e foi drenado. Mesmo no caso do dreno, se o dreno não tiver na região areolo-mamilar, não há problema nenhum da criança mamar também. É até bom para estar sempre esvaziando, mantendo o fluxo dessa mama. Né? Agora, claro, ninguém vai botar a criança para mamar se o dreno estiver ali na região areolar, a criança vai ficar mamando pus. Isso aí não tem cabimento. Então, utiliza só a outra mama. Mas essa mama que está realmente com problema, ela deve manter o seu fluxo, né, de uma maneira adequada para até evitar empedramentos e infecções, caso hajam. Tudo bem? E com relação a essa questão aqui, como é que a gente lida, então, o que acontece quando as pessoas utilizam calor ou frio nessas situações? Por exemplo, se você utiliza calor numa mama empedrada, porque o paralelo das pessoas é o seguinte, eu vou usar calor, o calor vai dilatar, vai fazer aquela coisa desmanchar, que é como ocorre, né? E esse leite vai se ele quer fazer. Não. Porque o que ocorre no leite humano é o quê? Em razão, quando eu comentei aqui com vocês, né? A interrelação dessas moléculas aqui, sobretudo na questão das micelas de caseína, porque a caseína, na verdade, humana, né, ou mesmo dos outros animais, ela não é uma proteína, ela, na verdade, é um conglomerado proteico formado de várias subunidades, seja a alfa-caseína, a beta-caseína, a gama-caseína, e a capa-caseína, que é uma caseína que envolve todo esse novelinho de lã. Imaginamos, eu sempre falo assim, né? Essas frações que eu falei, alfa, beta, gama, né? Elas como se fossem novelos formados por cores diferentes. E estão todas enoveladas. E a fração capa é aquela que envolve tudo que vai fazer a correlação com a água para se manter essa proteína suspensa. Só que quando você tem muita pressão intraductal, em que tem muita produção de leite, e esse leite não está sendo escoado, não importa se é porque a criança não mama de uma maneira muito efetiva, ou essa mãe é hiperprodutora, esse excesso de pressão intraductal faz com que a água que deveria estar por fora, de uma maneira, em sua grande maioria, suspendendo essa bolinha, né, esse novelo de proteína, como se fosse uma bola flutuando na piscina, né, a água estaria realmente em volta. Então, essa água começa a entrar nessa proteína. E essa proteína que está numa bolinha, ela começa a se desenovelar, e em se desenovelando, ela vai formar uma teia que aprisiona a própria água. E é isso que geleifica a proteína, então tornando esse leite menos fluido. Então, é como se fosse um processo de catalisação, como ocorre também em gelatina, como você vai botar lá no fogo, né? O catalisador ali é o calor. No caso do leite humano, o catalisador é o excesso de pressão. Tá? Então, a gente tem que estar com muita atenção com relação a isso daqui. Então, agora, para você soltar essa proteína, essa água, para ela se tornar fluida, para ir para fora e fazer o escoamento para descer por essa tubulação, só tem uma maneira, você fazendo pressão, 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 para isso acontecer. Quando você utiliza calor, tá? O que acontece? O calor, ele reduz a quantidade de peptídeo supressor, ou seja, né? Então, se você reduzir quem está tampando o sítio de ação do hormônio que faz produzir o leite, você vai aumentar a produção de leite. E o calor também tem uma outra questão em que ele traz mais nutrientes, porque você vai fazer uma vasodilatação, tá? Dos vasos que chegam a essa mama pelo calor, isso é óbvio. Então você vai trazer mais nutriente, mais substrato, e vai fazer com que a prolactina se ligue muito mais fácil à célula alveolar mamária, ou seja, aumentando a produção, ou seja, com mais substrato e mais ligação de prolactina, você vai piorar mais ainda, porque no momento em que a mama já está empedrada, já está com a pressão aumentada, a própria natureza, em defesa, ela faz o quê? Ela freia, ela aumenta, a quantidade do peptídeo supressor, ou seja, para travar a produção. Então, a gente não pode fazer o inverso. E aí, algumas pessoas falam sobre a questão da utilização do frio. Sim, o frio faz o inverso.
tá? O frio, ele faz com que você diminua a vasodilatação, ou seja, diminui o aporte de substrato, como também você aumenta a quantidade de peptídeo supressor, ou seja, faz o inverso. Então, o correto seria a utilização do frio, sendo que eu chamo a atenção, normalmente, olha, em casos muito pontuais, a gente chegava a usar o frio, porque também a gente tem que tomar cuidado aqui, que o frio excessivo, ele pode causar uma vasodilatação rebote. Então, quando utilizar frio numa certa região, não passe de 10 minutos naquele local, cuidado com o frio pode queimar a pele da mulher, normalmente a gente sempre pegava uma compressa, umidificava essa compressa para botar um geloque, algo desse tipo, né, ou um saco de gelo para a mãe estando em casa, mas tomar cuidado com essa pele, porque se também você deixar muito frio, pela vasoconstricção, você pode ter uma vasodilatação rebote, tudo bem? E, com relação também a essa questão de hiperprodução, existem mulheres também que às vezes são hiperprodutoras. E o que pode acontecer numa mãe que é hiperprodutora? Sobretudo a gente que lida, né, eu lidei muito tempo com o banco de leite humano, então tem mulheres que realmente doam muito volume de leite. E às vezes as pessoas vão achar o seguinte, essa criança, né, que é comum a criança às vezes que mama no peito, ter umas fezes bem mais liquefeitas, né? E tem crianças que às vezes começam a ter excesso de cólicas, uma distensão abdominal, mesmo evacuando bem, as fezes estão muito explosivas, ou seja, a gente tem que estar sempre utilizando essa fisiologia, entendendo o que pode estar ali acontecendo e acompanhar. Porque, às vezes, quando a mãe é hiperprodutora, quando a gente chegar na parte seguinte, que vai ser a questão para entender as frações do leite, entender a fração solução, a fração suspensão e a fração emulsão, é que no início, na primeira fração, em que vem uma quantidade muito grande de lactose, tem mãe que, pelo excesso de produção, ela produz uma quantidade tão grande dessa fração e que vai uma carga tão grande de lactose para essa criança e que ela, às vezes, não dá conta no início. Então, o excesso de lactose pode realmente fazer com que o quê? A criança, às vezes, produza, digamos assim, ultrapassa a capacidade dela de digestão do leite. Não tem nada a ver de deficiência de lactase, nada disso, pelo amor de Deus. Isso é o raro do raro do raro do raro do raro. Tá? Não vamos começar aquela questão da regra da exceção, tá? De que a exceção vai virar regra, como é o uso de mamadeira, chupeta, seja o que for, de parto cesáreo. Tá? A exceção é a exceção, tem que ser tratada como exceção, não como regra. Então, nesse momento, às vezes é bom você dar uma freada nessa produção de leite, e aí poderia até usar o frio, mas isso é muito pouco. Assim como nas mães também que estão com a mama empedrada, mas normalmente a gente sempre começa com a massagem. Deu a massagem, o leite se liquefez, desceu direitinho, tudo se normalizou? Não precisa usar compressa de frio, nada disso. Isso é para casos realmente pontuais. Outras questões também que a gente às vezes pode observar na prática é que tem mães que às vezes, sobretudo na segunda gestação, ou mães que tem uma coisa que a gente chama de maternagem, né, muito resolvida, são mães muito seguras, muito tranquilas de si, né, muito senhoras de si, essas mulheres, né, às vezes na questão psíquica delas, em que mesmo apesar de todo o bloqueio da gestação feita pelo próprio estrógeno, pela própria progesterona, né, principalmente, tem mães que às vezes já estão liberando leite, já estão realmente eliminando leite já pelas suas mamas, enquanto a criança ainda está, né, no seu útero ainda. Então, isso tem a ver com o quê? A questão dessas mães, normalmente, que são mais resolvidas, o que se observou a nível psicológico? Elas têm também muita confiança, elas têm uma diminuição na produção de peptídeo supressor. Ou seja, porque a prolactina está lá, lembra quando eu falei que a prolactina já está tendendo a ficar bem alta? E ela, se tiver pouco, digamos assim, esparadrapo naquele buraco da fechadura, essa prolactina, mesmo que esteja realmente sendo segura, de certa maneira, pela progesterona e pelo estrógeno, ela vai se ligar também e vai começar a produzir leite. Por outro lado, são aquelas mães também que já estão no final da amamentação, mães às vezes que já amamentaram 2 anos, 3 anos e tudo, amamentam e tudo, e já pararam, a criança foi desmamando, a mama vai se adaptando a isso, a mama vai se adaptando, e essas mães dizem assim, nossa, doutor, já tem 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, já está saindo leite do meu peito. Então, justamente, é porque o peptídeo supressor dela não sobe tanto. Elas são tão assim, né? Como se diz, né? É tão tranquilona e que realmente acontece isso. Você pode tentar fazer isso de que maneira? Utilizando frio. Para essas mães é uma maneira. Mas tem hora que, né? Você vai tentar no que dá. Mas não tem nada que ficar utilizando hormônios, nada disso não, tá? Isso não está muito adequado. Tudo bem? E, por último, para a gente finalizar nesse momento,
Uma questão importante é assim, o que se faz quando mães que estão gestando crianças, por exemplo, assim, mães que são HIV positivas, né? E o que vai fazer, né? Porque realmente é contraindicado o aleitamento. Ou qualquer outro motivo, tá? Mães que de repente vão fazer quimioterapias, né? Descobrem câncer durante a gestação e essas químios, rádios param, né? Nesse momento e a mãe realmente vai acabar, essa criança vai nascer, essa mãe vai dar à luz e aí o que faz com essas mamas? Uma coisa muito importante é o seguinte, porque depois que você deixa a mama apojar, que ela vai dilatar, você comprimir, é que nem víscera, né? Você comprimir, isso daí é extremamente doloroso para a mãe. Então, antes dessa criança nascer, no momento, né, ou no dia do parto, alguma coisa nesse momento, o importante é você já enfaixar essa mama. Ou seja, você vai usar realmente ataduras em volta de toda a mãe, porque a partir do momento em que a placenta sai, aquilo que foi falado, né, vai começar o processo de apojadura, que vai começar a nível bioquímico, que a gente vai visualizar a nível, né, da própria mudança de volume mamário, você já deixa essa mama altamente comprimida, porque com compressão ela não vai conseguir, né, distender essa mama. Então, e se mantém durante, às vezes, uma semana direto, o tempo todo, o máximo possível, essa mama bem enfaixada, bem firme. Claro que não machucando, uma coisa que seja assim, olha, eu estou sentindo que está bem apertado, como se fosse um sutiã bem apertado, para não deixar essa mama expandir. Porque aí você já para o processo de realmente da mama tentar iniciar o processo de lactação. Então, seja qual for o motivo de que essa mãe não vai poder continuar, não vai... Né, não está indicado a amamentação em que vai ser usado nesse caso é fórmula mesmo, tá bom? Então, nesse momento a gente dá uma pausa aqui, tá? Para a gente estar seguindo em sequência com as outras partes do programa. Tudo bem?